Clarissa, queria começar falando com você, já que o número de refugiados que saíram da Ucrânia chegou aí, já ultrapassou esses 3 milhões e, de acordo com o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas, desde o início, né, esse número é contabilizado desde o início da invasão russa ao território ucraniano. Queria saber, então, de você, quais são os desdobramentos e as questões humanitárias que essa guerra acaba despertando e as consequências do conflito devem permanecer na memória e influenciar as relações geopolíticas nos próximos anos? Bom, eu acho que essa é uma pergunta bastante complexa e muito importante de ser feita nesse momento, né? E, enfim, eu acho que em relação à questão humanitária, né, além do sofrimento dessas pessoas, né, que eu até vi vocês comentando durante a reportagem, né, e que a gente tem que levar em consideração de que, obviamente, essas pessoas não queriam deixar o seu país de origem, né? Enfim, é todo um processo muito doloroso, né, de readaptação nesses outros países onde elas vão ser recebidas, né, e que eu acho que uma outra questão, né, que a gente também tem que conversar e que é muito desalentadora nesses contextos, que é a impossibilidade do retorno, né, pelo menos a princípio a gente ainda não tem um cenário para que esses grupos, essas pessoas possam voltar, né, para isso acontecer a gente tem que pensar num cenário de estabilização que por enquanto, né, não está em vista, né, dentro do cenário que a gente tem hoje. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma dimensão, né? E, para além disso, a gente vai ter também, né, a questão do espraiamento dos efeitos desse conflito para as outras regiões ali do leste europeu, né? Principalmente a Polônia, né, que tem sido né, um dos principais países receptores nesse momento. Então, obviamente, a tendência que a gente observe, enfim, essa difusão, esse espraiamento desses efeitos do conflito que a gente está observando na Ucrânia para essas outras regiões, né? E aí, enfim, felizmente, me parece que há uma situação em que esses refugiados eles têm sido recebidos, né, de modo geral, mas a gente também tem que observar como é que isso vai ficar no longo prazo, né? Se esse conflito continuar a se estender como ele parece que vai, né? Eu, pelo menos, tendo a ser um pouco mais, né, não sei se pessimista é a palavra, mas eu ainda não vejo né, uma resolução em vista, então a tendência é que a gente observe esses efeitos, né, ainda reverberando, né? E aí, pensando do ponto de vista das questões geopolíticas, né, acho que tem várias questões também que a gente pode pensar e que dependem, obviamente, do caminho, né, do rumo que o conflito vai seguir, mas pelo menos no contexto atual, né, eu acho que de um lado a gente observa, né, as potências ocidentais tentando de alguma forma utilizar esse momento do conflito, né, como uma proposta de reunificação do Ocidente, né, de construção de uma narrativa de reunificação e também de fortalecimento dos dispositivos das instituições da ordem liberal internacional, né, que a gente vinha observando que vinha sendo muito enfraquecida nos últimos anos, né, até por atores de dentro dessa própria ordem, como o governo Trump. Então, me parece que há um esforço desses países no sentido, né, de usar esse conflito como uma forma, né, de construir essa narrativa de unificação. E, por outro lado, né, do lado da Rússia, o que me parece é que qualquer que seja, né, esse cenário, se seja, né, uma Rússia vitoriosa, se é que dá para a gente colocar nesses termos, ou uma Rússia mais enfraquecida, né, me parece que a gente observa né, uma tendência cada vez maior de afastamento, né, russo desses polos ocidentais, né, podendo levar, a gente não tem como cravar ainda, mas podendo levar eventualmente uma aproximação a outros atores, como é o caso da China, né, que mesmo buscando ali não assumir exatamente nenhuma posição muito taxativa em relação ao conflito, né, é um parceiro comercial importante para a Rússia, né, e não tem fechado as portas no sentido de manter essas relações comerciais, né, apesar de, enfim, não apoiar totalmente o esforço ocidental, ela também não condena, né, abertamente enfim, esses avanços russos e também não se posiciona no sentido, né, de levar medidas a cabo no campo econômico. Então, pode ser que a gente observe, né, esses dois
elementos, né? Tanto, por um lado, essa ideia, né, desse Ocidente, né, pensando ali entre Estados Unidos e União Europeia, tentando se reconstruir, e, ao mesmo tempo, né, o reforço a essas alianças, que, de alguma forma, como a gente tem visto nos últimos anos, tem trazido desafios, justamente, né, ou têm sido apresentados como desafios ou possíveis alternativas, né, ao funcionamento dessas instituições tradicionais.